Olá, escritor! Eu sou Andressa Tabazinski e você está no canal do Carreira Literária. Hoje nós vamos falar de um autor que eu estou há meses querendo falar aqui no canal. Desde que eu comecei a gravar vídeos aqui para Carreira Literária, eu penso em trazer ele porque eu acho que há uma urgência da geração atual, tanto de escritores quanto de leitores, de voltar para alguns princípios que esse autor pode nos ajudar a sanar alguns problemas que eu vejo como graves nos dias de hoje. Olha, eu acho que o Machado de Assis continua sendo o grande cânone brasileiro. Eu tenho lido os livros dele, os contos. Como eu disse no vídeo onde eu gravei a minha opinião sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele ajuda muito a você refinar a sua forma de escrever, ajuda muito para o escritor iniciante a buscar a sua própria assinatura. São leituras essenciais mesmo. Mas eu acredito que tão essencial quanto, e é o que nós vamos falar hoje, é Nelson Rodrigues. Particularmente hoje eu vou falar do livro O Casamento, que foi um dos poucos romances desse autor, que escreveu muitos contos, escreveu muitas peças, foi jornalista por muito tempo. O primeiro e fundamental grande ensinamento do Nelson Rodrigues para escritores é como ele consegue falar muita coisa usando pouquíssimas palavras. Ele é um autor que em poucas linhas fala coisas que muitos autores demorariam parágrafos ou até uma página inteira para descrever. E isso vem, se você conhece um pouco da biografia do Nelson Rodrigues, o pai dele era dono de um importante jornal aqui do Rio de Janeiro, e ele muito cedo, ali pelos 13 anos de idade, ele já quis entrar nesse ramo, se infiltrar no jornal. O pai dele acabou dando um espacinho para ele, uma coluninha pequena onde ele ia reportar os crimes que tinham acontecido. E ele era tratado assim como café com leite dentro do jornal. E ele se empolgou muito com aquilo de relatar uma história, principalmente porque ele estava relatando histórias de crimes, homicídios e investigações. Então ele aproveitava para dar uma ficcionalizada, mas ele tinha um espacinho pequeno dentro do jornal. Então ele, desde novo, já se esforçava a tentar passar de forma mais interessante com o pouco espaço que ele tinha. Esse seria o grande ensinamento. Esse romance do Nelson Rodrigues, ele é fininho e ele aborda muitos temas. A gente tem várias cenas aqui, vários subtextos. Os contos do Nelson Rodrigues são contos curtos que também falam muita coisa. E agora eu vou para o principal ensinamento e o que eu mais queria conversar com vocês nesse vídeo de hoje, que é o motivo também de eu estar trazendo o Nelson Rodrigues como protagonista do vídeo de hoje. Eu li esse livro em 2016, eu recebi ele quando eu assinava a tag Experiências Literárias, o clube de leitura, na época que eles ainda não faziam edições exclusivas para assinantes. O que me chamou muita atenção, esse livro, eu adorei esse livro, e depois de ler o livro eu entrava sempre na comunidade dos inscritos para conversar a respeito da obra, e me impressionou a quantidade de pessoas que odiou o livro. Eles ficaram realmente ofendidos com a obra. E o mais interessante é que essa obra, quando foi lançada, ela foi logo censurada pela ditadura, ele ficou anos fora de catálogo. Essa edição aqui é de 2016. Apesar de ter o papel branco, eu adoro essa capa, adoro esse livro. Muitas pessoas não conseguiram nem sequer avançar na leitura do livro porque estavam extremamente ofendidas com o que elas estavam lendo. E isso traz para mim a sensação do quanto que a sociedade, não sei se isso foi sempre ou se isso é de hoje, mas agora que eu tenho feito vídeos para o YouTube e tô mais imersa nessa realidade digital, que eu vejo o quanto as pessoas se ofendem muito fácil, se ofendem com qualquer coisa e largam de mão e desmerecem as obras. E isso me assusta um pouco. Gostaria de puxar esse ponto para falar de algumas coisas a respeito aqui do canal do Carreira Literária. Eu já acompanhava alguns influenciadores digitais e eu já ouvi vários deles falando que quando você tem um canal no YouTube ou quando você é uma pessoa pública, tem um Instagram, você tem acesso a muitas pessoas, é inevitável que vão aparecer haters, que vão aparecer comentários ofensivos. E eu já imaginava que logo a gente ia começar a receber alguns deles,
mas me chocou, assim, alguns dos comentários, e eu sabia que eu ia ter que me habituar com eles, mas mesmo assim é uma coisa que chateia bastante, porque muitos deles não têm propósito de ser. Pessoal, muitos dos nossos vídeos aqui, eles são opinativos e todo mundo tem o direito de concordar e discordar, e a gente não se importa de receber comentários discordando da gente, desde que, pelo amor de Deus, né? Civilidade sempre. Dito isso, eu emendo o porquê que eu acho então tão importante que as pessoas voltem a ler, ou passem a ler, comecem a ler Nelson Rodrigues. Eu entrei em contato com alguns textos dele no ensino médio, não tinham me chamado a atenção naquela época, mas foi só depois de ter lido esse romance que eu passei a entender a genialidade desse autor que por muitos é considerado obsceno e infame. O Casamento, ele foi um livro censurado pela ditadura por ir contra a moral e os bons costumes, e me passa a impressão, lendo este livro e alguns contos que eu li recentemente dele, que talvez ele fosse censurado nos dias de hoje também. Não pelo governo, mas talvez pelo mercado, pelas editoras, pelo que está sendo publicado hoje em dia. Justamente porque eu vi a quantidade de pessoas que se ultrajaram com esse livro. Para quem não leu o livro, eu vou contar um pouquinho da sinopse. Ele é um livro que acompanha o personagem Sabino. Ele está às vésperas do casamento da filha dele e fica sabendo, através do ginecologista da filha, que o futuro genro dele, o futuro marido da filha dele, a Glorinha, foi pego aos beijos com o assistente do ginecologista. Então, o Teófilo aqui vai ser o pederasta, que eles vão repetir essa palavra várias vezes. Pederasta, pederastia, para quem não sabe, é sinônimo de homossexualidade, uma palavra que já caiu em desuso. Só é usada ainda por grupos muito conservadores da bancada religiosa, uma palavra extremamente pejorativa. Durante 24 horas, o Sabino vai ter que lidar com essa história e muitas coisas vão começar a aparecer no livro, como uma relação que ele tem com a filha que é muito incestuosa, como o narrador acompanha o protagonista, fica subentendido que a Glorinha dá espaço para isso. Então a filha às vezes parece estar sensualizando pro pai. Essas cenas são realmente incômodas pro leitor. Vamos ter histórias de adultério, muita hipocrisia. Tem uma cena muito marcante aqui de um filho que se vinga do pai. O pai foi muito ruim para ele por ele ser homossexual. Mais tarde o pai tem um AVC, fica acamado e o filho se vinga da forma mais bizarra possível. Realmente o livro ele é pesado sim, mas ele é absolutamente necessário, na minha opinião. O próprio Nelson Rodrigues, e aqui eu vou ler uma frase, uma citação dele: é preciso ir ao fundo do ser humano. Ele tem uma face linda e outra hedionda. O ser humano só se salvará se, ao passar a mão no rosto, reconhecer a própria hediondez. E agora eu não estou citando as palavras exatas, mas o Nelson também dizia que toda a canalice, todas as coisas hediondas e todas as coisas perversas do ser humano, como relações incestuosas, relacionamentos disfuncionais, violência, tudo isso deveria ser colocado na literatura para que não existisse na vida real. E por isso que eu acho que, com tudo que eu vejo das pessoas se ofendendo tanto, patrulhando muito tudo que é escrito, tudo que é falado, eu li recentemente um livro de contos dele, que tinham contos que, com certeza, se fosse um autor contemporâneo, que não o Nelson Rodrigues, que postasse um conto daquele, exatamente aquele conto, o pessoal ia cair em cima, o cara não ia ser publicado. E aqui talvez eu vá ofender as pessoas, porque eu vou criticar esse excesso, essa questão do politicamente correto, que eu acho que tem pesado muito a mão. Olha, eu vou me posicionar aqui, eu jamais serei contra a luta de nenhuma minoria, até porque eu faço parte de uma. Eu prezo muito por uma sociedade civilizada e onde a liberdade de expressão seja respeitada. Essa batalha pelo moral e os bons costumes, do que é certo e o que é errado, ela tem vindo de todos os lados. Tanto de uma direita ultraconservadora, as bancadas evangélicas, que sempre se posicionaram dessa forma, como também de uma esquerda ultra-radical e militante, que também está ditando o que é certo e o que é errado, o que você pode falar
quem que pode falar, quem que tem voz para falar de quem, que personagens que você pode desenvolver. Já ouvi gente falando que um escritor, se ele não for gay, se ele não for negro, ele não pode criar personagens negros, não pode criar personagens gays, porque ele não teria como fazer isso. Poxa, é justamente o papel do escritor observar o mundo e criar os personagens, independente de quais são as vivências dele. Gente, era isso, é esse o recado que eu queria dar. Mais Nelson Rodrigues, mais autocrítica. Usem e abusem da arte, da literatura para estipar todo o mal. Coloquem no papel, sabe? Coloquem na arte, coloquem em vídeo, coloquem na pintura. Mas sejam civilizados uns com os outros. As pessoas estão perdendo a mão com tudo. Ninguém mais se respeita, parece. O véu da internet tá permitindo que todo mundo se ofenda e se ofenda com tudo, colocando um peso dentro da arte que a gente viu lá na ditadura. Isso não pode voltar, sabe? Nem pela direita e nem pela esquerda. É isso que eu aprendi com o Nelson Rodrigues. Recomendo, espero que vocês experimentem. É um livro pesado, vai ser doído de ler algumas partes. Se você não se interessa muito em literaturas muito incômodas, esse livro não é para você, mas eu acho que voltar a ler Nelson Rodrigues e voltar a mexer em temas espinhosos, mesmo que eles sejam machistas, mesmo que eles sejam racistas, são personagens sendo racistas, são personagens sendo machistas. Uma vez que você vê isso num livro, talvez você não reproduza isso na vida real, porque você vai ter uma experiência ficcional de o quanto isso é ruim. É isso, gente, é o que eu aprendi, o que eu continuo aprendendo com Nelson Rodrigues. Se você tem algum outro autor que traga assuntos polêmicos, algum outro autor que foi censurado, que mexeu com você, que causou esse desconforto, mas ao mesmo tempo te trouxe ensinamentos morais indiretamente, deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião a respeito dessa nova sensibilidade da sociedade que se ofende com tudo. Não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, segue a gente nas redes sociais e dá essa força pra gente. Boas leituras e até a próxima!